Salve, salve, seletos amigos! Hoje aqui para falar mais um pouquinho sobre a radioatividade. Na primeira aula nós conhecemos o histórico e um pouquinho do que é ou do que são essas emissões radioativas e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre as leis radioativas. Toda vez que ocorre uma emissão radioativa, isso ocorre de forma coerente, né? E a gente vai estudar isso na forma de leis, beleza? Bora lá então! Bom, a gente já sabe o quê? Que núcleos instáveis é que são responsáveis por essas emissões de ondas e partículas. Ondas eletromagnéticas, como a radiação gama, por exemplo, e partículas como a radiação alfa e a radiação beta. Apesar de a gente já conhecer outras radiações, falei um pouquinho do neutrino, né, e do pósitron, que são radiações que podem ser emitidas também desses núcleos instáveis. Emite por quê? Emite para adquirir estabilidade. Então, núcleo instável emite radiação para ter estabilidade. Esse é o resumo da obra, né? Quando que isso acontece? A gente viu núcleos que são muito grandes, número atômico maior que 82, e núcleos que têm muito ou pouco nêutron em relação ao número de prótons que ele tem, beleza? Assiste a primeira aulinha para isso aqui fazer mais sentido, tá certo? Bom, a primeira lei da radioatividade, né, essas leis que regem o comportamento, é conhecido como lei de Soddy. São dois cientistas aqui que trabalharam nisso, Soddy e Fajans, e às vezes há uma discussão se é de Soddy e Fajans, Fajans ou só Soddy e assim por diante. Mas essa primeira lei, né, mais comumente conhecida como primeira lei da radioatividade ou lei de Soddy, é uma lei que fala sobre a emissão da radiação alfa que a gente já conheceu na aula passada, que é nada mais, nada menos do que o núcleo do átomo de hélio emitido de um núcleo, né, de um átomo instável, de um núcleo instável, tá certo? Nós vamos usar a palavra nuclídeo para quando nós nos referimos a um núcleo instável. Então, toda vez que fala assim, um nuclídeo, entenda, é um núcleo instável, um átomo, um elemento que possui um núcleo instável. Tá certo? Então a radiação alfa, constitui de 2 prótons e 2 nêutrons, né? A gente já sabe que ela tem um baixo poder de penetração, né? Uma velocidade baixa de deslocamento, né? Comparada às outras radiações, mas tem um grande poder ionizante, por isso ela passa a ser uma partícula muito perigosa quando em contato com o nosso corpo, tá certo? Então quando o nuclídeo emite uma partícula alfa, o que acontece com ele? Sempre, por isso que nós estamos falando de uma lei, beleza? Então sempre que ele emite uma partícula alfa, né, sempre que isso acontecer, o seu número de massa, quer dizer, esse nuclídeo que emitir essa partícula alfa, o seu número de massa terá diminuído 4 unidades e o seu número de prótons, ou seja, sua carga nuclear ou seu número atômico, será diminuído em 2 unidades, tá bom? Isso me parece uma obviedade, eu vou mostrar aqui esquematicamente para você, mas pensa bem, ó. O urânio é um elemento que tem um número atômico maior que 82, portanto naturalmente radioativo. Se ele emitir uma radiaçãozinha alfa, perceba, tinha uma massa de 238. Se ele soltar um pedacinho que tem massa, número de massa igual a 4, aquilo que vai sobrar aqui, que vai ser formado como resultado dessa emissão, terá 4 unidades a menos. Simples, é isso que a lei fala. Quando o nuclídeo emitir uma radiação alfa, seu número de massa diminui em 4 unidades, e a sua carga nuclear diminui em 2 unidades, porque está levando essa radiação 2 protonzinhos, beleza? Me parece sensato. Olha que nós vamos ter aqui a formação do tório, cujo número atômico é 90, então 92 saíram os 2 prótons, ficou 90. 238 saíram 2 prótons e 2 nêutrons, ficou 234. Tem que confessar aqui que normalmente, junto com essas radiações, apesar da gente não falar ou às vezes não representar, porque pense, quando emite uma radiação gama, o que acontece? Diminui simplesmente o conteúdo energético, mas não muda nada nas características físicas dessa estrutura, quer dizer, não muda o número de massa, não muda o número de prótons, então, às vezes, nem costuma se colocar a radiação gama, mas normalmente, entenda, quando emite uma radiação alfa, uma radiação beta, a radiação gama sai concomitantemente, beleza? Tranquilos? Só uma observação importante aqui. Número de massa é diferente de massa atômica. Aqui está escrito número de massa, quer dizer, você tem um número de massa 238, quando emite uma radiação alfa, o número de massa passa a ser 234. Há uma conservação, dá uma olhada aqui no número de massa. 234 mais 4 dá os 238 lá. Conservação do número de massa. Massa atômica é uma comparação da massa de um elemento com 1/12 do carbono 12, do isótopo do carbono 12, que é, por exemplo, representada como a unidade de massa atômica ou simplesmente unidade. Então não confunda. Número de massa, que simplesmente é a soma de prótons e nêutrons, é adimensional, não tem unidade. Tipo, o número de massa do urânio é 238. 238 o quê? 238. É a soma de prótons e nêutrons, beleza? A massa atômica do urânio é a comparação da massa desse cara com uma unidade
com um carboninho 12, ou melhor, 1/12 do carbono 12, tá bom? Então presta atenção, vou reafirmar de novo. Há uma conservação do número de massa, mas não da massa atômica, porque parte da massa de um elemento se converte em energia de acordo com aquela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, beleza? Então, uma conservação do número de massa, mas não da massa atômica. Cuidado com essa observação, tá bom? Assim como há uma conservação da carga nuclear, beleza? 92 de carga nuclear, né? Emitiu uma alfa, 2 unidadezinhas de carga nuclear, mais 90 do tório, mais 0 dá 92. Então, uma conservação aqui embaixo e uma conservação aqui em cima, mas no número de massa, tá claro? Vou mostrar isso didaticamente aqui de uma forma gráfica. Observe o seguinte, ó, o urânio emitindo um pedacinho, aqui só está o núcleo do urânio, beleza? Então, o núcleo do urânio emitindo essa radiação, percebe que ele vai diminuindo, né, a sua massa, diminuindo esse número de prótons que se repele nessa estrutura. Quando ele emite, ele vira o tório, né, com um pouco mais de estabilidade. O tório também é radioativo, ele também vai emitir radiações. A gente está olhando esse pedacinho aqui. O tório continua emitindo radiações para corrigir, né, esse excesso de prótons e esse excesso de nêutrons. Observe que tem mais do que 1,5 nêutrons aqui e aqui. Então, ele vai emitir alfa, beta, beta, alfa, alfa, alfa. Eu vou fazer um exercício com vocês para mostrar um clássico, que é o questionamento de quantas radiações alfa e beta emitem numa estrutura, né, ao longo de uma sequência de emissões, tá certo? Essa é a primeira lei. Segunda lei, a lei da emissão da radiação beta, né, também conhecido como lei de Fajans, lei de Soddy-Fajans, eu já disse. Segunda lei da radioatividade, lei da emissão da partícula beta, tá certo? Olha o que ela diz, ela é um pouquinho mais problemática, ela foi um grande mistério para nós durante um tempo, até que o italiano Enrico Fermi desvendou esses mistérios. Até hoje a gente chama de hipótese de Fermi, é muito legal isso aí. Então, olha só o que diz, ó. Quando um átomo, ou seja, um nuclídeo, emite uma partícula beta, então ele emitiu uma partícula beta, transforma-se num elemento químico de número atômico uma unidade superior. Como assim? Ele emite uma partícula beta, que é um elétron acelerado do núcleo. E o número atômico dele aumenta uma unidade? Como assim? Entendeu? Isso foi um grande mistério, né? Por que isso acontecia? Né? E a massa não acontece nada, o número de massa não acontece nada. Por que o número de massa não muda? Porque a massa dessa partícula é desprezível, tá certo? Professor, mas e a massa atômica? Não, daí a gente já sabe que ocorre uma mudança. Não ocorre mudança no número de massa, tá certo? Professor, mostra aí um exemplo. Vamos lá, então. Pega o potássio aqui, um elemento que vai emitir uma radiação beta, beleza? E aí o que acontece? Segundo a lei, esse elemento aqui ele vai se transformar num outro com um número atômico uma unidade superior. Então era 19 e passou a ser 20, tá certo? Não acontece nada com a massa, ó, massa 42, massa 42. Perceba que, mais uma vez, há uma conservação do número de massa, 42 aqui, 42 mais 0, 42 lá. Então, o número de massa conserva. E também uma conservação da carga nuclear, 20 menos 1, 19 lá, tá certo? Há uma conservação da carga nuclear e uma conservação do número de massa, não da massa atômica. Tá vendo? Estou sendo insistente porque é um trocadilho que se faz massa atômica. Número de massa e às vezes o aluno se confunde, tá certo? Mas como é possível isso? Como, olha, pensa bem como isso dá um nó aqui, ó. Como o elemento emite um elétron do núcleo e aumenta uma carga nuclear? Bom, primeiro a gente tem que pensar o que é a carga nuclear. Carga nuclear é a responsabilidade de uma partícula, que é o próton. Então nós estamos dizendo que está surgindo um próton. Então o potássio tinha 19 prótons, ele formou um elemento com 20. Então tem um próton a mais. Mas espera aí, a massa não ficou igual? O número de massa não ficou igual? Como é possível? Se surgiu um próton, como que o número de massa ficou igual? Eis a hipótese de Fermi. Aqui está a radiaçãozinha gama, que eu disse que sempre, às vezes, sai também junto, né? O que Fermi propõe? Que um nêutron se converte em um próton. Isso justificaria a conservação do número de massa, quer dizer, você tem o surgimento de um próton, mas não mudando a massa, é porque o nêutron, que também tem uma massa muito próxima do próton, se converte nesse próton. Então o nêutron se converte num próton, mais a radiação beta, que perceba, tem número de massa, massa desprezível, então não vai interferir na conservação do número de massa. Tem carga negativa, olha só, menos 1 com mais 1 dá quanto? 0 lá. Mais uma partícula que eu já falei para vocês lá na primeira aulinha, que é o neutrino, tá certo? Ou antineutrino, aí há discussões sobre isso aqui, beleza? Normalmente não se representa ela, porque não tem massa e não tem carga, e obviamente isso não muda muita coisa, mas fica aí para você não se deixar intimidar quando vê um neutrino surgindo, um antineutrino surgindo
do decaimento beta, beleza? Então eu poderia colocar aqui mais um neutrino, porque também está sendo produzido o neutrino nesse decaimento, tá certo? Então essa é a hipótese de Fermi. O que ela faz? Ela justifica como é possível, quando um elemento emite uma radiação beta, o seu número atômico aumentar em uma unidade. Por quê? Porque o nêutron se converte em um próton, mais a radiação beta, mais o neutrino. Percebe que você somar aqui em cima o número de massa, ó, 0 com 0 com 1 dá 1 lá. Aqui embaixo, 0 com menos 1 com mais 1 dá 0 aqui embaixo. Isso é perfeitamente possível e nós hoje sabemos, obviamente, que isso é o que acontece, tá bom? Vamos lá mais didaticamente aqui. Está lá um núcleo instável, núcleo de césio. Percebe que é um núcleo que não é radioativo porque tem muito próton, né, tem um número atômico menor do que 82, ele tendenciosamente é um emissor beta, eu já falei disso para vocês também na primeira aulinha. Emitiu radiação beta, o que aconteceu? O nêutron se converteu num próton, e é de lá, dessa diferença. Se você somar a massa do elétron mais a massa do neutrino, mais a massa do nêutron, você vai ter a massa, se você somar, perdão, a massa do elétron mais a massa do neutrino mais a massa do próton, você vai ter a massa do nêutron, né, mais uma pequena massa que se converteu em energia, de acordo com aquela equação de Einstein lá, como eu já disse, o EmC², beleza? Isso vai gerar o bário, tá vendo? Uma unidade atômica maior, né, tipo 56, mas o número de massa conservado. Essa emissão é bem interessante, beleza? Bom, e a terceira lei seria a terceira lei da emissão da radiação gama. Mas o que acontece? Se você emitir uma radiação gama, quais eram as características da radiação gama? Era uma onda eletromagnética. Então, massa 0, carga 0. Então, o que eu escrevi assim, ó, na terceira lei da radioatividade? Quando o nuclídeo emite uma radiação gama, o que acontece? Nada. A única coisa que acontece é uma redução do conteúdo energético, ou seja, deixa esse núcleo mais estável, né? Então, emitir uma radiação gama vai permitir que esse núcleo fique um pouco menos energético, por consequência mais estável. Então, toda vez que emite uma alfa, uma beta, consequentemente sai uma gama e isso reduz um pouco o conteúdo energético do sistema, beleza? Tranquilos? Vamos fazer um exercício aqui, ó, que é um clássico, sem enunciado, só para mostrar um problema para ver como a gente resolve isso de acordo com as leis, tá certo? Então dá uma olhadinha nessa emissão aqui, ó. Essa emissão aqui, o tório emitiu radiação alfa, radiação beta, tá vendo? E se transformou no radônio. Número atômico 86, massa 220, número de massa 220, beleza? Tá. Então, nesse processo do tório se transformar em radônio, foram emitidas radiações alfa, não sei quantas, radiação beta, não sei quantas. Normalmente, o exercício pergunta quantas alfas e quantas betas. Eu quero só dar uma dica, beleza? A dica é a seguinte, eu não posso olhar aqui embaixo, na carga nuclear, ou seja, no número atômico. Por quê? Porque toda vez que emite uma alfa, diminui 2 unidades do número atômico, mas quando emite uma beta, aumenta uma unidade do número atômico. Então pensa aqui embaixo a zoeira que está. Emite alfa, diminui. Emite beta, aumenta. Então você nunca vai conseguir determinar, só olhando embaixo, quantas alfas e quantas beta, olhando para o resultado da emissão, que é o número atômico 86. Não dá para saber. Mas aqui em cima, e aqui é que está o segredo, no número de massa ou na massa, você tem a mudança única e exclusiva, responsabilidade da radiação alfa, não da beta que tem número de massa igual a 0. Ok? Então o que a gente faz? Primeiro olha na massa. Então o tório saiu de 232 e veio para 220. Quantas unidades mudaram ali? 12, não unidade de massa atômica, unidade numérica. Nós tivemos uma mudança de 12 no número de massa, tá certo? Então, esses 12 aqui foram responsabilidades especificamente de quem? Da radiação alfa. Se a gente dividir 12 por 4, que é o número de massa da alfa, nós vamos descobrir quantas radiações alfas foram emitidas. Então, foram emitidas 3 radiações alfa. Ok? 3 alfa, já matou a alfa. Então, a gente começa com a alfa primeiro, olhando para o número de massa. Agora, eu posso vir aqui embaixo e ver quantas unidades mudaram aqui. Ó. Quanto? 90 para 86, 4 unidades. Só que se tivesse emitido 3 alfas, como aconteceu, quantas unidades tinham que diminuir? Bom, a alfa, quando emite uma radiação alfa, diminui 2 no número atômico. Mas como são 3, deve emitir quanto? 6. Então, eu esperava que diminuísse de 90 para 84, 6 unidades. Mas quanto que tem aqui? 86. Então, subiu 2 unidades do que era esperado. Portanto, 2 betas. Então, eu posso colocar aqui, ó. Se emitisse 3 alfas, teria que diminuir 6. Como diminuiu 4, 6 menos 4 é igual a 2, portanto, 2 radiações betas foram emitidas nesse processo, tá certo? Então foram emitidas 3 alfas e 2 betas, é um clássico, é um jeito de perguntar se você entende das leis e dar uma pimentada colocando mais do que uma emissão e mais do que um tipo de partícula
sendo emitida, beleza? Queridos, espero ter ajudado, espero que tenham compreendido e gostado. Não deixe de se inscrever no canalzinho, dar um joinha se gostou e até breve. Tchau, tchau.